Olá, estamos de volta com o Café com a Aline Santos. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo para todo o país, a educação. A educação que virou um comércio. Aqui no nosso país, no Brasil, existem escolas, né? Foi manchete aí em vários jornais, escolas que cobram até 21 salários mínimos para matrícula de aluno. A escola precisa sim de atenção. Então, por isso, a gente convidou hoje um professor para falar desses e outros temas. O meu entrevistado de hoje já foi aluno do João Paulo I, uma escola aqui de Matões. Depois de aluno, ele chegou a ser diretor adjunto da escola. Hoje é diretor da escola e está concorrendo ao cargo de diretor novamente. Professor há 28 anos, com pós-graduação em História e tem muito o que falar aqui pra gente. Eu converso hoje com o professor Abidenaldo Rodrigues. Opa, bom dia, tudo bem, Aline? Bom dia, professor. Obrigado por ter aceito conversar com a gente sobre esse assunto que é de fundamental importância, porque quando se fala de educação, se fala do futuro do nosso país, né? Isso, professor? Com certeza. Você falou uma coisa interessante, escolas particulares são muito caras mesmo. Sim. Né? E por isso que a gente tem que valorizar muito a escola pública, é uma necessidade da gente melhorar o sistema público justamente para evitar esses abusos do sistema capitalista. É muito bom ouvir isso do senhor, professor, e estar entrevistando o senhor especialmente, assim, para mim é um orgulho, porque eu não conhecia o professor Abidenaldo, mas eu já ouvia falar dele. Lá de Timon, né, a gente tinha uma gestora que era a professora Sueli, sempre falou muito com carinho do seu trabalho, da sua dedicação. E eu conversava com alguns amigos e dizia assim, olha, tem professor que acontece e tem professor que é por amor. E a gente sente esse amor que você tem pela educação, pela efervescência, né, do aprendizado, do repassar o conhecimento. E eu queria começar, né, perguntando sobre essa sua história com o Colégio João Paulo I. Eu não nasci em Matões, na verdade. Eu nasci em Araguanã, no Maranhão, e cheguei aqui com 12 anos de idade. E a partir desse momento eu já ingressei no João Paulo nos primeiros anos do ensino fundamental, né? Principalmente no maior, no quinto ano, na quinta série, a gente chamava quinto ano na época. Sim. E aí, Aline, de lá para cá é uma história umbilical que a gente tem com o João Paulo, né? Foi ali que eu estudei meus primeiros anos da quinta à oitava, né? Foi ali que encontrei, inclusive, a mulher da minha vida, que sou casado hoje, então tem essa questão também do namoro. Então, literalmente é uma história de amor, né? O primeiro amor da minha vida foi naquela escola. E além de ter conhecido o grande amor da minha vida, que é minha esposa, Elivânia, né? Também minhas filhas estudam lá, é um orgulho para mim. Eu tenho que fazer, se eu quero minha filha estudando numa escola maravilhosa, né? Por que não? Eu vou estender isso também para os filhos dos outros. Entendeu? No próximo ano eu tenho outra filha lá nessa escola. E isso para mim, para ela, é motivo de orgulho. O pai dela está trabalhando para melhorar a vida também dos outros filhos, das outras pessoas, né? Eu fico muito feliz, minha filha está estudando lá, no João Paulo I. Foi ali que eu encontrei os grandes amigos da minha vida, que a gente constrói ao longo desse período, né, de 4, 5 anos de estudo. Foi ali que eu me realizei profissionalmente, porque quando eu me formei pela UESP, do Piauí, voltei para Matões e fui trabalhar no João Paulo como professor, né? Tinha essa vontade de trabalhar pela educação do município que hoje eu tenho, não nasci aqui, como eu te falei, mas tenho um amor imenso por Matões, eu sou nascimento de coração. Né? Nossa, que legal. Ó, a gente vai continuar esse papo aqui, mas aqui é café com a Aline Santos. Tem certeza, café, professor? Tenho sim, vamos pegar o café aqui, que eu tinha vontade de participar desse café. Vamos lá, o professor recebeu a gente aqui gentilmente na casa dele. É muito legal porque o Café com a Aline Santos tem essa proposta de ir atrás do entrevistado, de conhecer. E quem não deve, não tem, me abre as portas mesmo e conversa com a gente. Né? Verdade. Isso, professor. Aí, professor, eu aproveito. É um prazer muito grande, Aline, receber você aqui. Não, que legal. Fico feliz também de estar conversando com o senhor. Sendo aluno do João Paulo, como foi para o professor se tornar diretor da escola em que você aprendeu? Como foi essa experiência, esse momento? O que você sentiu quando você foi chamado para essa missão? Que é uma missão, né? Geralmente se pensa a ideia de missão, né? Inclusive de missionário.
Eu tenho uma discordância em relação a essa ideia. Eu acho que a educação não pode ser vista por esse lado da gente, eu acho que eu tenho uma missão para fazer aqui. Não, eu tenho que ter um trabalho muito voltado, responsável, dirigido, para trabalhar em todos os campos dentro da educação. Eu acho que é preciso também o conhecimento técnico. É Sim. necessário ter esse conhecimento técnico. Nós não podemos colocar qualquer pessoa que acha que é o seguinte, eu vou melhorar a educação porque eu sonho que tudo dê certo. A gente tem que transformar a ideia de sonho em realidade. E para isso é preciso a gente trabalhar 3 eixos importantes, né? A escola, o aluno e o professor. E nós podemos até aumentar para 4, que hoje eu já vejo essa necessidade. O pai do aluno que está fora. A família, né? Exatamente, a família do aluno que está fora, a mãe do aluno que está fora. Né? Então a gente poderia colocar o seguinte, os responsáveis por esse aluno também têm que ser vistos por gestões de escola. Que legal. Sim. O professor foi diretor adjunto, hoje é diretor. Fala pra gente dessas ações que você fez quanto adjunto e hoje como diretor. Que ações foram impactantes na sua gestão? Com certeza. Eu comecei aqui em 2002 na escola como professor. E vi a escola necessitando de uma visão mais ampla de mostrar para que tinha uma possibilidade, inclusive, de melhorar. Né? A gente tem que ver essa visão de melhorar sempre. Em escola é preciso, a gente está pensando isso todo dia. Né? E aí, querida, aconteceu o seguinte, em 2016 eu assumi como gestor adjunto. Né? Nós tínhamos como gestor geral o professor Luciano, que hoje está na Secretaria de Educação. E eu vi a necessidade, inclusive, da parte de infraestrutura da escola, da parte física da escola. Pátios com lama, árvores com raiz exposta. Né? Disse, vamos dar uma melhorada nisso aqui, nessa ambientação, faltando também um espaço para a gente apresentar trabalhos. E aí comecei todo um trabalho, a gente passou um ano na direção. Sim. Começamos todo um trabalho de fazer um pátio adequado para que a gente tivesse um acolhimento do aluno naquele momento. Né? E aquilo ali eu vi o princípio de um trabalho que poderia se estender mais tarde. E fiquei com aquilo na minha cabeça. Só fiquei um ano, como eu falei, não participei de eleições na época. E quando chegou o momento certo, que já foi agora no ano passado, que eu assumi novamente, eu disse, é a hora. Assumi como gestor geral. Né? Eu estou há 1 ano e 7 meses praticamente no cargo, um pouco mais. Mas me voltei totalmente para reconstruir a escola. E um ponto importante, lá em 2016, um jovem deputado visitou a escola que ele tinha estudado, o deputado federal Rubens Pereira Júnior, e ele fez uma espécie de promessa naquele momento, políticos com suas promessas, claro, né? Disse, olha, professor, eu estou vendo o seu esforço aqui e eu vou recompensá-lo. Eu vou colocar uma emenda para cá, né? Vou tentar conseguir uma reforma para cá. E foi o que aconteceu. Para minha surpresa, não ficou só na promessa. Realmente aconteceu. Né? Quando eu cheguei em 2022, né? Olha só, de 2016 para 2022, estava digamos assim, no início, meio de uma reforma. Né? E aí eu tomei a reforma para mim. Eu fui controlar até os engenheiros, porque eu queria uma reforma de acordo com as necessidades do nosso alunado, né? Dos nossos professores. Sim. E já saí modificando algumas coisas do projeto, fui até contestado desses pontos, mas vejo que hoje eu tive um acerto grande. É interessante o senhor falar sobre essas contestações, porque pode parecer para quem está assistindo e não trabalha com educação ou não entende educação. Eu costumo dizer que eu entendo de tabela, eu e meu marido, porque nós somos filhos, né? Meu marido é filho de professora, eu sou filha de professora aposentada. Aproveitar e mandar um beijo para dona Rosilda e a dona Iraci, mãe do meu marido, e a minha mãe, que são professoras. E você falando aí sobre a estrutura, para quem não entende, gente, a estrutura para o ambiente cognitivo, para o aprendizado, é de fundamental importância, né, professor? Você chega numa escola que está toda bagunçada, você está falando raízes à mostra, dificulta
o ensino, Certamente. o aprendizado? Eu vejo o seguinte, a educação é um conjunto e passa pela própria estrutura, porque o aluno ele tem que ter orgulho do lugar que ele frequenta, do lugar que ele estuda, todo dia ele está ali, ele é um complemento da casa dele. Né? Temos que pensar isso. Mas não é só o aluno, é o professor também. Sim. Inclusive o gestor. E toda uma equipe que trabalha ali de secretaria. Então a escola, ela passa a ser, no meu entendimento, uma extensão da sua casa, da sua moradia. E aí eu percebo o seguinte, você passa muitas horas ali. Você precisa de conforto. Né? Você precisa de uma estrutura que você sinta que ali você vai... Você às vezes não dá nem vontade de sair. Né? Agora imagina, você estudar numa escola toda quebrada, a ideia é você chegar ali, você não vai dar uma boa aula, com certeza. O aluno não vai ter o rendimento necessário que precisa para que ele seja, quando ele sair dali, ele ter sucesso na sua vida, Sim. seja como cidadão, seja como profissional. Então, se torna de fundamental importância, e foi isso que eu trabalhei muito, né, para que a escola de Matões, o João Paulo I, seja realmente uma escola organizada, uma escola admirada e que seja principalmente o orgulho dos alunos, da comunidade escolar de uma forma geral, do aluno, do professor, das pessoas que trabalham ali, da secretaria, né? E dos pais. Legal. Além da estrutura, professor, que outros investimentos o senhor fez? Eu vou falar especificamente do esporte, porque a gente pôde acompanhar, né, uma primeira edição que o senhor fez quanto diretor nessas ações, assim, tanto esportivas como cultural, e o quanto esses eventos geram, né, resultados também na sala de aula. Com certeza, Aline. Eu entendo gestão hoje como gestão compartilhada. Você não trabalha dentro de uma sala fechada e de lá só ordenando, faça isso, faça aquilo, né? Uhum. Eu penso até o contrário, é eu que devo fazer porque eu estou ali para servir a comunidade escolar, né? E aí é importante demais a gente contar com uma grande equipe. Sim. Né? E essa equipe você conquista no dia a dia de trabalho. Né? Então, eu tenho uma admiração muito grande pela minha equipe de trabalho. Os professores são magníficos. Dedicados. Quando a gente expõe uma ideia, eles abraçam essa ideia, como é o caso do professor Léo Mendes, né? O professor Ítalo Moura, da vizinha cidade, inclusive, Léo Mendes é de outra cidade, de Timon, Teresina, e o Ítalo de Parnarama. São nossos dois professores de educação física. Estamos ali, né? Apresentei o projeto para eles, eles abraçaram o projeto, se empenharam e fizeram, e eu posso afirmar isso porque foram vários depoimentos de muitas pessoas que viram, um dos melhores interclasses da história da nossa região. Foi a primeira edição, né? A primeira edição que a gente homenageou um atleta aqui da cidade, o Raimundo Silva, que faleceu, né, em Brasília, entendeu? Ele foi de forma trágica, era um nome promissor na área do esporte, né? Ele tinha acabado de chegar da Turquia e sofreu um acidente, né? Sofreu um acidente de automobilístico e faleceu. Mas a gente homenageou ele porque a escola ela tem que, inclusive, trabalhar na ideia de dar memória para a própria cidade. É educação, né? A cidade precisa ter a sua memória. E a gente tem imagens, né, do Interclasse, a Rede Maior acompanhou, né, essa competição, os alunos participando, os pais participando. Eu vi tia lá emocionada porque a menina tinha ganho a medalha. Teve um momento também que eu achei muito interessante, professor, e eu queria que o senhor falasse dessa ideia de premiar não só o atleta, né, literalmente atleta no sentido de jogar, de competir, mas o atleta da sala de aula, aquele atleta que estuda todo dia, que tira a melhor nota, que está ali malhando o cérebro, não é isso? Foi bom você tocar nisso, né? Porque a gente pensa em atleta, só o atleta da bola, o atleta esportivo, isso, né? Nós temos na escola também os atletas, cabeça, o intelectual. Sim. E aí já foi outra professora nossa, né, que faz parte da equipe, uma grande professora que nós temos na cidade, da área de português, né, que chegou para mim e apresentou uma situação. Disse, olha, nós temos uma prova SAEB pela frente, uma prova SEAMA, temos o Enem, e aí a gente fez um simulado e os melhores das salas, de cada sala de terceiro ano, né, a gente gostaria de premiá-lo. Sim.
tem que lembrar, Aline, que nós estamos num período que a meritocracia ela se torna importante. Eu Hoje, acho se você não pensar em ser, você nunca vai ser nada. Então é preciso, e a educação tem que funcionar nesse sentido. É preciso que o aluno, né, tenha esse entendimento Sim. de que ele pode chegar mais longe. Sim. É assim no sistema capitalista. Se você não chegar mais longe, você vai ser tolhido, você vai ser atrofiado dentro do sistema. E aí a professora chegou para mim, me apresentou a ideia, eu disse, vamos premiar com uma medalha. Uma medalha tem um significado tão importante. Sim. Para uma coisinha de metal pequenininha, mas o significado maior está aqui. Isso. Está aqui. Porque para ele leva isso ali para a vida inteira, aquele momento. Né? E, ao mesmo tempo, o próprio momento ali da premiação, né? Você vê no olhar das pessoas premiadas, tanto dos atletas do esporte mesmo, como o atleta intelectual que eu coloco. Não estamos dizendo aqui que os atletas não são intelectuais, gente, não é isso. Né? A gente só está dizendo que eu, por exemplo, até tentei jogar vôlei, mas não funcionou muito, só brincava, me divertia. Era melhor na sala de aula, e tem os vencedores em cada estilo, e o papel da direção e do professor é estimular. Exato, né? Talvez eu não tenha colocado direito, mas inclusive um dos atletas do esporte também foi premiado, sim, né? Sim. Isso prova que o bom dentro da escola é isso. O conjunto. É o conjunto. E isso tem me favorecido muito em termos de trabalho. A equipe. A equipe de professores abraça qualquer situação que a gente coloca de que seja algo voltado para melhorar o próprio desenvolvimento, né, a parte cognitiva desses nossos alunos. Veja só, a gente já está com um projeto engatado logo depois das eleições, né? Tem um projeto fantástico do professor, de um professor que é de fora também, de português, né? Mas esse professor ele está trazendo um momento cultural importante para a nossa escola, entendeu? É tão grande o projeto, né, que ele vai ser dividido em 3 partes. Que legal. Né? É o professor Tiago, né, um professor maravilhoso. Já pode falar do projeto? Eu gostaria, deixa de assim, porque é um projeto que tem poesia, música. Legal. Saraus está ultrapassado. Mas eu acho legal, porque assim, quando você fala de poesia e música, eu já fico feliz, porque a gente está numa era, professor, e aí eu puxo uma outra discussão que a gente pode falar sobre esse assunto depois, onde tudo é TikTok, nada contra o TikTok, tudo visto em 30 segundos, e a gente está perdendo essa mania essa rotina saudável de estar junto, de ler junto, de recitar, de conversar, de cantar. As músicas eram mais longas, hoje as músicas são mais curtas, e a gente não pode perder isso. Acho que o papel da escola, a escola pode influenciar muito os jovens a ouvir mais músicas com mais letras, com mais liberdade. E que despertem a reflexão, né? Vamos refletir aqui sobre esse assunto, vamos discutir aqui junto sobre isso, que tal a gente conversar sobre política? Com certeza, é isso que a gente pensa em relação a essa parte mais cultural. Inclusive, eu sou vice-presidente da Academia Matoense de Letras. E aí a gente já, num primeiro momento, teve um projeto agora recente, que foi sobre o bicentenário de Gonçalves Dias. Né? Muito legal, muito interessante. Alavancou esse primeiro momento nosso, né? Vamos fazer novos momentos. Professora Marta Loyola, ela esteve à frente, ela faz parte da academia também, né? E se tornou muito interessante nesse sentido, porque a gente precisa dar uma identidade cultural para o nosso aluno. E para a própria cidade, né? Para as pessoas que vivem na cidade. E essa identidade cultural se dá através do que ocorre, né? Em termos de literatura. Poesia, música. Poesia, a parte de romance, né? Nós temos grandes nomes aqui em Matões, da parte literária. Em todo o Maranhão, né? Exatamente. Na cidade de vizinhas aqui de Caxias. Nós temos um grande nome aqui, Morarrego, que fazia parte da Academia Maranhense, Academia Piauiense de Letras, né? Era poeta, era cronista, era contista, era romancista, né? Professor, a gente falou já de estrutura, já falamos de cultura, já falamos de esporte, e o senhor começou a falar aí sobre a sua equipe, né? Sobre os professores. O que a gente pode esperar do diretor
né, Abdenaldo, sendo eleito, né, diretor, que tipo, né, de especificações e benefícios você pode implementar ou pretende implementar justamente para essa classe, né, que são os professores, que infelizmente ainda são, né, a classe mais sofrida do Brasil, e o senhor como professor conhece essa realidade. O que o senhor tem de projeto com a Chapa 1 para poder trazer uma qualidade de trabalho e benefício para os docentes do João Paulo I? Aline, a educação hoje ela está passando por uma crise. Uhum. Ela está robotizada, ela está muito maquinal, né? E está se esquecendo o princípio do Paulo Freire, onde a educação ela tem que ser com amor. A gente tem que trabalhar a relação mais sentimental dentro da escola. A gente sentir o outro, o professor compreender o aluno tentar, né, vivenciar a história, seja do professor, seja da escola, seja da direção, seja do outro professor. É uma escola, aliás, é uma educação que eu vejo que está passando por momentos críticos. Nós temos professores que estão angustiados, nós temos alunos que estão angustiados, sofrendo com os problemas. A gente tem trazido soluções desse sentido com professores de AE, né, professor de Libra, AE, Educação Especial, para tentar melhorar esse sentimento. Né? É a crise da educação do momento, é um grande mal. Né? E aí, uma proposta que eu tenho é essa proposta da escola humanizada. A equipe de professores dentro de uma escola tem que trabalhar junta, organizada, planejando cada ação que vai fazer. Né? E aí nós temos que ver, né, o outro. Se você não vê o outro, se o professor não consegue ver o aluno, só vê ele como o resultado de uma nota. Se eu não vejo, enquanto diretor de uma escola, não olhar para o meu professor também, para o aluno ao mesmo tempo, porque o diretor tem essa coisa, tem que olhar para o professor e olhar para o aluno. Ver o professor simplesmente como alguém que dá conteúdos ali. A gente precisa mudar essa linha de pensamento, essa mentalidade, uma mentalidade da escola brasileira, principalmente a pública. Você me citou logo no início escolas particulares caríssimas. Mas lá dentro tem um psicólogo, lá dentro tem vários profissionais de AE, né? Tem todos os profissionais necessários, e sai caro ter esses profissionais hoje. Né? E a nossa proposta é uma escola humanizada, onde o aluno seja protagonista da sua própria história, seja protagonista do seu próprio conhecimento, onde o professor também seja protagonista. Ele tem que entender que ele é um profissional, mas também é um ser humano ali dentro trabalhando. E é isso que eu acredito que estou conseguindo tocar no coração dos nossos alunos, no coração dos nossos professores, para que a gente saia vitorioso nessa campanha que a gente começou há poucos dias e se encerra no dia 12 agora de dezembro com a eleição. Professor, a gente já falou de cultura, esporte, um pouco de investimento, mas especificamente o que o senhor tem para a valorização do professor, o senhor que vem da sala de aula? Olha, Aline, por mais que se diga, o Maranhão paga um grande salário, etc., a gente sabe que existem as dificuldades, não é assim, o salário não é tão alto, tem muitos descontos, tem muita coisa. Né? Essa valorização do profissional da educação passa pelo salário, é o que dignifica realmente aquele profissional que trabalha em qualquer área. Né? Então, eu sempre dei apoio à luta de classe. Né? Geralmente, mesmo como gestor, a gente dá esse apoio. A questão salarial é importante para nós. Sim. É o que paga nossas contas, tem que lembrar. Por mais que a gente tenha esse amor à educação, tenha tudo isso, é o que paga nossas contas. Né? E aí, claro que eu luto por melhor salário, sim. Né? Por uma questão salarial, onde o professor seja recompensado pelo trabalho que faz, um trabalho árduo, inclusive. Entendeu? E aí, se for possível, a gente vai até em secretarias, tentar buscar complementos salariais, se tiver, existe possibilidade sim, né, de melhorar pelo menos os professores que estão próximos da gente, que estão na escola. Né. Outros diretores devem procurar também, né, existem fundos para isso. Né. Existe
a busca também por deslocamento, por exemplo, professores saem de uma cidade muito distante para outra para dar aula. Aqui a gente tem muito isso, né, professores que Tem, a moram em maioria, outras tem cidades. muitos professores de fora, então precisa de uma ajuda de custo para pagar combustível, para esse deslocamento, né? Inclusive, aqui tem uma casa que foi ideia sua. Exato, exato. Esse é um plano piloto aí que eu acredito que mais tarde ele vai chegar até nível de estado, né? Nós implantamos a Casa do Professor do João Paulo, mas já chegamos a atender até professores de outras escolas, né? Mas veja o seguinte, essa casa ela veio para integrar melhor o trabalho, para ficar juntos, unidos, discutindo o próprio trabalho, né? E é uma forma da gente receber bem nossos profissionais que se deslocam de outra cidade para nossa cidade para educar os nossos alunos, né? E aí você atender bem passa por você oferecer para ele uma estrutura. O mínimo possível que a gente tem feito ainda é pouco, porque nós colocamos geladeira, colocamos cadeiras, mesas, fogão, ventiladores. Eu gostaria, inclusive, de colocar ar-condicionado, né? E quem sabe se a gente não vai conseguir, entendeu? Esse é a nossa busca de melhorar essas condições de trabalho também do professor. É a questão salarial, mas também é a questão de formas de trabalhar, de encontrar um modelo que ele se sinta bem também aqui na nossa cidade. E isso resulta em qualidade. No trabalho. Eu vou lhe falar de qualidade aí, o que nós estamos conseguindo. Eu queria que o senhor falasse em termos de aquisição de equipamentos, de estrutura, de forma de investimento mesmo, como transparência. Assim, o que o senhor conseguiu para a escola João Paulo I? Aline, logo depois da reforma, você sabe que chega, pinta as paredes, trocou o teto, inclusive, estava lavando telhas para colocar as telhas antigas, e eu batalhei, consegui, diante de políticos, né? Eu tive ajuda imensa aí de políticos da cidade, e conseguimos colocar um teto novo, com a telha resistente, né, de qualidade. A fachada da escola, como que vocês conseguiram renovar aquela fachada, e em especial o muro, né? Porque o muro, gente, traz o aspecto de segurança, né? A gente vê aí, infelizmente, estamos num país onde as escolas são atacadas. Teve um momento no começo do ano onde as pessoas estavam temerosas porque entravam, né, praticando terrorismo, enfim. Então, assim, o muro representa uma grande segurança, tanto para o aluno como para toda a classe educacional. Como que o senhor trabalhou isso no João Paulo II? Aline, as escolas do estado, elas têm um padrão de fachada, né? A nossa estava totalmente fora do padrão. Parecia um buraquinho de tatu a entrada, inclusive. Com um muro sem nenhuma resistência. Não tinha ferragem desse muro. Ele, inclusive, estava penso, correndo risco de cair. Não foi agraciado no projeto da reforma. E aí nós tínhamos recursos antigos nas contas da escola, chamado recurso extinto, de programas que eram para ser aplicado aqui em épocas passadas, mas aí não foi utilizado na época, até porque o programa não andou na cidade, né? Por causa de gestão? PDD é campo, na verdade, não. Foi abortado. Né? Ele era para acontecer em Santa Luzia, PDD é campo. Começaram até a fazer, depois abortaram o projeto. O dinheiro ficou na conta. E ficou anos nas contas. Né? Passaram-se gestões e gestões esse dinheiro na conta. Então, eu peguei uma resolução do próprio FNDE, né? E aí onde dizia que a gente poderia usar recursos extintos para aplicar em segurança na escola. E aí eu fiz todo um processo, juntamente com a nossa equipe da escola, com o colegiado, conselhos, né? E fizemos um projeto, né? Fizemos um plano de ação, há uma necessidade de plano de ação. O dinheiro era em torno de 19 mil, que não daria nem para os portões direito, para a parte de ferragem, mas eu sou muito econômico com os recursos da escola e muito transparente também. Né? É tão tal que eu tenho na minha equipe, né, eu tenho 2 pessoas, tenho um tesoureiro e temos uma pessoa para fazer a parte de prestação de conta. Né? E dessa forma a gente conseguiu colocar esse recurso de volta para o PDD e transformar ele em PDD Segurança por conta do momento que a gente vive nas escolas do Brasil. É muita insegurança,
é muito difícil a vida das escolas nesse momento. E aí, olha o que aconteceu, né? Eu planejei tudo, não tínhamos um projeto, digamos assim, de um arquiteto que saía caro, ou uma pessoa que fosse habilitada para fazer, né? Um engenheiro, por exemplo, porque só no dinheiro para o engenheiro ia todinho. E a gente foi para, digamos assim, colocamos a mão na obra mesmo. Mão na massa. Mão na massa. E conseguimos fazer a fachada. Legal. Hoje, inclusive, com o mesmo dinheiro, conseguimos levantar toda a parte de muro da parte de trás da escola, porque não adianta a gente dar só segurança na frente, a gente precisa também de segurança na parte de trás, né? Geralmente, as pessoas invasoras nesses espaços entram mais pelos fundos que pela frente. Agora, uma pessoa perturbada entra mais pela frente, ele chega pelo portão, invade. Para tanto, a gente colocou mais um obstáculo, outro portão, na parte de recepção, né, que ali é o controle total. E aí a sociedade, se acontecer com fé em Deus, não é de acontecer nunca no nosso espaço educacional João Paulo I, e nem em outra escola aqui de Matões, né, pode ser alguma barbaridade, né? Exatamente, uma invasão de alguém, todas as pessoas que passarem na rua vão ter uma visão do que ocorre dentro da escola. Além disso, a gente está fazendo um portão de canto, no canto do muro, né? Na outra saída, é uma saída de emergência que a escola não tinha. Tinha uma pequena saída, muito minúscula, que não daria, não era funcional, né? É mais para entrada de alimentos, essas coisas. Agora, esse outro portão, que vai ser um portão, inclusive ele vai funcionar de duas formas. Vai funcionar como futuramente um estacionamento para motos e, ao mesmo tempo, uma saída de emergência, que a gente precisa tanto, né? E entrada, de repente, tem jogos na quadra, aconteceu os gêmeos aqui na nossa escola, e tivemos pessoas que se machucaram, alunos que se machucaram, e não tinha como a ambulância entrar. Nós estamos fazendo essa entrada na altura de uma ambulância que possa permitir uma ambulância do SAMU entrar de forma emergencial dentro da nossa escola e atender muito mais rápido quem precisar. Muito bom você falar disso, professor, porque a gente precisa, né, de uma estrutura. E da fachada em especial, eu quero falar sobre isso, porque teve um fake news aí dizendo que tinha emenda parlamentar de uma deputada que eu não vou citar o nome, então fica claro que isso aqui foi recurso da escola, para a estrutura da escola, para a segurança dos alunos, e que não houve envolvimento político nenhum, né? Foi da gestão do professor Abdenaldo. Professor, e a quadra? A quadra é a menina dos olhos, tanto da gestão como dos próprios alunos, né? Eu diria o seguinte, é a melhor quadra que nós temos, poliesportiva, aqui em volta desses municípios aqui próximos. Da né? nossa região. Nossa região. É uma quadra com uma cobertura metálica muito boa, né? É uma quadra com piso epóxi. Eu sou muito orgulhoso de ter conseguido isso diante do governador Carlos Brandão. Foi uma das primeiras ações que ele teve aqui na nossa cidade, foi me ofertar o teto da quadra. E mais tarde, já que tinha dado o teto, por que não dar o piso também? Né? E aí a gente lutou, batalhou e conseguimos um piso de qualidade para a nossa quadra, elogiado inclusive por coordenadores que vieram do estado para fazer os gêmeos que aconteceram alguns meses atrás. E os laboratórios da escola, como que estão nesse momento? Olha, nós temos vários departamentos da escola que, inclusive, eu vou aproveitar aqui para falar sobre eles, né? Nós, na nossa gestão, a gente deu muita ênfase nessa parte estrutural, que precisava primeiro. Nos próximos anos, nós vamos atacar mesmo a parte pedagógica, mas a gente precisa desses espaços. Sim. E aí nós temos estamos terminando, né? Estamos terminando de equipar um laboratório dentro de um formato de escolas particulares. Vou citar como objetivo, que eu me espelhei um pouco, né? Nós temos um auditório organizado com longarina, que cabe, ainda pequeno, mas a gente pretende ampliar, inclusive, para 100, 110 pessoas, mas a gente quer ampliar aí para 200, 250 pessoas, né? Isso aí é plano futuro. Nós temos uma biblioteca organizada, planejada, com um projeto de alunos trabalhando dentro da biblioteca, dos seus horários de contraturno. Foi um projeto também aprovado por pais dos próprios alunos, onde esses alunos, no contraturno, vão nos dar uma ajuda como monitores, né?
é interessante porque eles abraçaram essa ideia, essa causa, entendeu? Temos a sala dos professores, que foi equipada da melhor forma possível e ainda estamos melhorando mais, com mesa adequada, com TV, com uma central CIAEP do lado, né, que é a central CIAEP, é onde eles vão colocar notas, onde eles vão pesquisar alguma coisa em computadores de mesa diretamente, que a gente planejou, né? Mas com um sofá confortável, com um cantinho do café, né? Com banheiros, tudo bem organizado para que o professor se sinta muito bem naquele espaço, né? Além disso, nós temos outros espaços externos à própria sala de aula, ao próprio ambiente de salas, de parte física. Nós temos, por exemplo, terminando de organizar a horta escolar, né? A nossa horta está ficando uma maravilha. Esses próximos dias, nós vamos estar plantando, né? Falar em plantar, e voltando à fachada, né? Daqui para segunda-feira nós estaremos com as palmeirinhas, tudo na frente da nossa fachada, para dar aquela beleza, aquele lado mais, digamos, paisagístico da frente da nossa escola. E a iluminação também do nosso Natal. O Natal está chegando, nós vamos tocar no coração das pessoas com a nossa fachada da escola. Professor, se deixasse, daria para a gente gravar assim, uns 3 cafés, porque assim, educação é um assunto que rende muito. Eu vou até usar um termo clichê, que as pessoas dizem assim, o médico só é médico porque teve professor, né? O advogado só é advogado porque teve professor. Então, esse seu olhar, tanto para o aluno, como para o professor, como para o pai do aluno, e trazer essa gerência para dentro da escola, né, um grupo e não só uma gestão autoritária, é muito, muito importante. Eu queria que o senhor continuasse falando sobre os desafios, né, que o senhor pretende. O senhor está na chapa 1, né, eu queria que você falasse quem está na chapa 1 com o professor e quais os desafios o senhor tem pela frente, o que o senhor pretende implementar, ainda em termos de estrutura, de merenda escolar, enfim. Olha, começando pela ideia da chapa, né? A nossa chapa ela foi formada com professores muito capacitados, inclusive. Nós temos o professor, vou começar pelo anexo, o professor Wenderson, ele foi escolhido porque o anexo precisa de um olhar. A gente tem um anexo, eu não lhe falei, nós temos um anexo no anexo Santo Antônio, onde lá nós temos 150 alunos aproximadamente. E o anexo, eles ficam sempre jogados, né? Os professores são a maioria de fora, vão pela BR e chegam até o Santo Antônio. Não tinha aquele contato direto com a gestão aqui do João Paulo, até porque o João Paulo é a escola-mãe desse anexo. Uhum. E aí nós escolhemos um professor que é aqui da cidade, professor Wenderson, um profissional excelente, que está preocupado também justamente com aquilo que eu mais prezo, né? Uhum. De melhorar a educação do nosso município, a educação da nossa escola, a educação lá do anexo. E aí, Aline, foi muito, digamos assim, fui muito cuidadoso de botar aquele professor que pode fazer uma ponte entre a nossa escola aqui e a escola do anexo, para a gente poder levar desde a merenda escolar, materiais esportivos, materiais de expediente, tudo o que for necessário para que aquela escola do anexo funcione muito bem, né? É uma escola que eu visitei relativamente esse ano bem e, digamos, eu já tenho um carinho especial, vamos colocar assim, um carinho especial por conhecer muita gente já daquela escola, por compreender a necessidade dele. Agora, nós temos uma dificuldade, ela é a escola do município, Uhum. né? Funciona o anexo dentro da escola do município, e a gente está ajudando. Para lá eu mando quadros, para lá eu mando lâmpadas, para lá eu mando data show, máquina de tirar cópia, materiais os mais diversos, e principalmente a merenda escolar. Que é de fundamental importância. Fundamental importância, exatamente. E falando em merenda escolar, aqui na nossa escola no João Paulo, olha, escola tem que ter atrativos para o aluno. Sim. Não é que a merenda seja o principal, mas ela é fundamental. Começa que você não consegue trabalhar nem estudar se você não estiver bem alimentado, né? A gente vai é uma necessidade.
é um dos pontos que eu mais tenho observado. O Estado teve problemas em contratação, em questões de empresas terceirizadas, mas a gente procurou soluções. A gente providenciou que funcionasse muito bem o setor da merenda, né? Com merenda de qualidade, gostosa, nutritiva. Né? A gente fugiu daquele padrão bolacha com suco. É importantíssima a questão da merenda escolar, porque o potencial, né, do aluno também é refletido de acordo com a sua condição nutricional. Como é que o aluno vai conseguir estudar se ele não tem uma alimentação adequada, correto? É fundamental, é necessário. E aí minha visão foi em cima dessa ideia. Um aluno, né, que é bem nutrido, né, que tem uma merenda de qualidade, ele vai, com certeza, ter um rendimento melhor. E a nossa preocupação todo dia é uma preocupação diária. O Estado dá um cardápio para a gente, às vezes a gente tem que até modificar esse cardápio, porque ele é só sugestão. Né? A gente procura dar a melhor merenda possível, fugindo do padrão das escolas que não veio por esse lado de biscoito com suco. Né? A gente oferece isso também, mas por uma questão, né, de dinheiro mesmo na escola, que é pouco. Os recursos para a parte da merenda é muito pouco, em média aí de 50 centavos por aluno. É insuficiente. Mas eu uso sempre, eu faço até uma brincadeirinha, né, religiosa inclusive, que todo dia a gente está na Bíblia, né, a multiplicação dos peixes. A gente está fazendo um milagre que Jesus é quem fez, o milagre da multiplicação, onde o aluno tem merenda todo dia, e eu não sei como é que acontece, isso é uma coisa divina, porque dá para a gente oferecer uma merenda de qualidade, mesmo com pouco recurso. Sim. Botando um pouco menos, em determinado momento botando um pouco mais, gostaríamos de oferecer a melhor merenda do mundo, mas infelizmente os recursos ainda são poucos, e eu acredito que no futuro isso aí vai ser revisto e vai ser melhor ainda, e a gente vai oferecer essa merenda melhor. Professor, adorei nossa conversa, obrigada por ter recebido a gente, a nossa equipe aqui na sua casa, ter servido esse café pra gente maravilhoso, ter conversado com a gente. Conversar com o senhor sempre um presente, é sempre um momento de conhecimento. Fico muito feliz. Eu finalizo essa entrevista falando uma frase que é uma das mais conhecidas do Paulo Freire, que é: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então é importante demais, né, se dedicar à educação. Parabéns pelo seu trabalho, em especial pelo amor que o senhor tem pelo seu trabalho e pela educação. Para finalizar, o senhor está na Chapa 1, queria que o senhor desse uma mensagem para os alunos, para os pais e para os professores. Olha, é o seguinte, né? Como já foi falado antes, eu tenho uma relação de amor a essa escola. E quem ama, cuida. E é o que eu tenho feito ao longo desse 1 ano e 7 meses aproximado, mas também tenho feito há mais tempo, porque eu estou há 23 anos nessa escola. Então, eu tenho dedicado minha vida, parte da minha vida, para essa escola. Né? É um espaço que até minha família reclama um pouco, porque eu tenho dedicado tanto que eu não tenho conseguido me desprender dali, porque eu vejo o trabalho todo dia para fazer. Então eu me dou totalmente a essa escola e agora sinto, né, que preciso da ajuda dos meus alunos, dos pais desses alunos, que percebe essa minha vontade de trabalhar mais ainda pela minha escola, pela educação do meu município, para transformarmos de verdade a educação de Matões, transformarmos de verdade a vida desses jovens, transformando eles num grande cidadão, transformando eles num grande profissional. É essa nossa busca, é esse nosso interesse, é essa minha vontade, e eu acredito que eu já toquei no coração de cada um deles, seja pai, seja aluno, seja professor. Todos nós fazemos a nossa comunidade escolar João Paulo I, e eu conto com você para votar na Chapa 1. Compartilha por o máximo de pessoas que você puder, e a gente volta a falar sobre estes e outros assuntos aqui na TV Rede Maior. Vamos tomar o café. Bora lá!